Salve, rapaziada! Alex da R4 Games com vocês e hoje, como vocês podem notar ali na nossa tela, vou estar trazendo um conteúdo bem bacana sobre analógico. Se você tem o seu controle de PlayStation 5, PlayStation 4 ou Xbox One Series, seja qual ele for, hoje eu vou estar mostrando uma solução definitiva para o Drift. É isso mesmo aqui, ó. Tá aqui, essa pequena maravilha é algo novo que acabou de aparecer no mercado para esses controles, tá? Mas é uma tecnologia já antiga que já vem desde lá do Dreamcast, PlayStation 3 já foi implementado isso e pararam de sair e hoje voltou novamente ao mercado. São os analógicos magnéticos. Então, se você quer dar uma conferida nesse conteúdo, se você curte esse tipo de informação, já deixa o like, fortalece o canal com seu joinha, se inscreve para você não perder nada e vamos lá pro vídeo. Antes de a gente começar a mostrar, ver como é que funciona ali, uma particularidade que eu quero já passar para vocês é o seguinte, inclusive alguns colegas eu já vi comentário que comprou, não funciona, funcionou só em tal versão, coloquei em outras, não funcionou. Eu vou explicar isso daqui para vocês, por que que não funciona, porque diferente do potenciômetro, o potenciômetro nada mais é do que um resistor variável, que são a base de construção dos nossos analógicos, e ele não tem polaridade, então tanto faz qual que é o lado que está aterrado, qual que é o lado que está recebendo a tensão de controle, ali o pino do meio, que seria a variação dessa resistência, vai passar sempre a informação exata ali da queda de tensão, ele é um divisor resistivo, então não temos polaridade. Já no Hall Sense, os analógico magnético, ali se trata-se de um circuito eletrônico que está lá dentro. Então, nós temos polaridades. E os controles à disposição dos analógicos na placa não são iguais para todos. Quando você utiliza o analógico lá no PlayStation 4, por exemplo, talvez o pino mais à direita é o positivo, mais à esquerda é o negativo. Isso pode variar de eixo X para eixo Y, e assim também como no Xbox One e também o PlayStation 5. E uma outra particularidade que num divisor resistivo, a tensão não importa ali quanto você vai colocar. Se o controle trabalha lá com 3,2 volts nos analógicos, ele já está preparado para receber aquela base de tensão no pino de controle. Conforme você chega mais próximo ao VCC, essa tensão tende a aumentar. Conforme você chegue mais próximo ao terra, essa tensão chega a cair. E esse mesmo analógico, você colocar num controle de Xbox One, por exemplo, que trabalha com uma tensão de 1,8 volts, vai ser a mesma coisa. Já nos Hall Senses, isso não dá certo, porque como se trata de um circuito eletrônico, ele foi calibrado para trabalhar com aquela voltagem, certo? Então, por isso que não dá certo você pegar um único analógico aqui, por exemplo, esse daqui é o modelinho para o Xbox, e utilizar ele para todas as versões de controle. Então, a dificuldade para a gente que trabalha na bancada é que nós vamos ter que ter uma quantidade para cada modelo. Ou seja, o do Xbox não serve no PlayStation 5, que também não serve no PlayStation 4, assim como do 4 não dá no 5 e não dá do Xbox, por conta de polaridade e tensão de trabalho. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês no esquema elétrico isso, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Bom, vamos lá. Esse daqui é um esquema elétrico de um controle de PlayStation 4, tá? Uma JDM 055. Como vocês podem ver, ó, o analógico esquerdo é representado por esse circuito aqui e aqui o direito. Se você seguir as trilhas, vai ver lá, L de left, né? SX, SY é do eixo X e do eixo Y. E o L3, que é o próprio clique. Eles são alimentados por uma tensão de 3,2 volts, tá vendo? Ó, ela alimenta o do eixo, esse daqui é o do eixo X e alimenta também o do eixo Y aqui com 3,2 volts. Isso vale para os dois analógicos, tá? O da esquerda e da direita. Já no Xbox One, nós temos o mesmo esquema elétrico aqui, tá? Esse daqui tanto faz, esse daqui é a primeira versão do
do controle do Xbox One, mas isso vale também para o Series, vale para a segunda versão do One S, é padrão, não mudou, tá? A parte de alimentação. Ele já trabalha com 1.8 volts, ó. Vocês podem notar aqui que recebe 1.8 volts tanto no eixo Y como no eixo X também, ó. Ambos recebem uma tensão de 1.8 volts. Então não podemos utilizar o mesmo analógico para todos por conta disso, porque o analógico para funcionar nesse circuito aqui, que é o do Xbox One, ele foi calibrado para trabalhar com essa tensão de 1.8. Já o do PlayStation 4, com a tensão de 3.2. E o do PlayStation 5 também trabalha com uma tensão menor, porém não dá para a gente utilizar o do Xbox One por conta da polarização. Eu vou abrir algumas imagens aqui e vocês vão entender melhor sobre essa questão de polarização. Vamos lá aqui, ó. Essa é uma placa do PlayStation 4, tá? Uma JDM 055. Essa é a parte superior da placa. Aqui olhando por cima, tá? Onde o analógico fica, ele é soldado pela parte de baixo. Nós conseguimos identificar, ó, que esse pino aqui é terra, tá vendo? Ele tá ligado na carcaça, assim como esse daqui do eixo Y e esse do eixo X. Ou seja, o primeiro de cima é terra e o primeiro da esquerda é terra. Logo, né, a gente sabe que o último da direita vai ser a parte de alimentação lá, que no caso seria esse e o do meio controle, mas nessa outra imagem aqui vai ficar melhor para a gente ver. Isso aqui, ó, ele tá da parte inferior agora, está virado de cabeça para baixo, né? Mudou. Aqui você pode ver o terra temos aqui e aqui. A alimentação é comum para eles e para o botão, clique. Então, na hora de você colocar o sensor Hall, tem que obedecer essa polaridade. Porque se for invertido, por exemplo, se você tiver com o sensor Hall onde esse pino aqui é o negativo e esse é o positivo, ele já não vai funcionar, ele vai estar invertido, certo? Isso também vale para o Xbox. Deixa eu pegar aqui um controle de Xbox. Deixa eu deixar essa imagem aqui aberta. Deixa eu ver qual que era essa daqui. Isso, vou deixar essa imagem aqui aberta e vou abrir uma do Xbox também. Deixa eu pegar a do Slim. Tanto faz, tá? Vale para qualquer uma. Pegar a parte de baixo. Isso, essa daqui. Vamos lá, aqui no Xbox consigo notar, ó, esse pino, tá vendo? É o positivo, ó, tem uma linha de alimentação aqui, o capacitorzinho de filtro. Esse superior é negativo e o negativo já está do outro lado aqui, você está vendo? Ó, o negativo está numa extremidade, está mais próximo do botão e esse daqui para cima. Já no controle do PlayStation, temos os dois negativos alinhados, tá vendo? Ó, aqui no do Xbox, um dos pinos negativo é o lado do botão aqui, do clique. E aqui o lado do clique, que seria esse, já é positivo. Então não dá certo você utilizar, por mais que você pegue analógico e trabalhe com a mesma tensão, que é o caso do Xbox e do PlayStation 5, você não vai conseguir utilizar porque a polaridade não vai bater. Tem que obedecer essa polaridade. Deixa eu virar essa imagem nessa posição aqui. Vai ficar mais fácil para a gente identificar. Aqui, ó. Com esse zoom aqui fica mais fácil para a gente ver. Eu virei a imagem, ela está na mesma posição, você está vendo? Ó? O primeiro pino aqui, ó, após o clique, e o último aqui de baixo são positivo e esses dois negativo. Já aqui do Xbox, não, ó, tá vendo? Esse é positivo aqui, ele já é terra, ó. Você consegue ver que ele está ligado no terra. O positivo seria esse último aqui, que a trilha sai lá pelo outro lado da placa e é interligada nesse. Aqui, ó, esse é positivo no PlayStation 4
e já no Xbox ele é negativo, tá vendo? Então, por isso que não dá certo a gente utilizar. Vamos ver como é que funciona lá na placa do PlayStation 5 também. Eu tenho algumas imagens aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá, essa daqui é uma placa do PlayStation 5, onde a gente vai estar analisando qual que é a polaridade. Essa é a parte inferior da placa, tá? A parte de baixo, onde é soldado o analógico fica lá do outro lado. Então, esses quatro pinos aqui é o do clique, né? Do nosso L e R. Nesse caso aqui é o R3, tá? O L3 é esse lado. Mantendo aqui, ó, no sentido horário. O primeiro potenciômetro, né, da esquerda para a direita, o primeiro pino do PlayStation 5, ele é terra, tá vendo? Ele é negativo. Então, logo, eu sei que o pino do meio, isso é padrão, todos eles vai ser controle, e o próximo é o positivo. Se você pegar uma placa aqui do Xbox, por exemplo, como a orientação do analógico aqui é diferente no Xbox, tá? Do PlayStation 5 ele fica com o botão virado para cima, do Xbox ele fica na horizontal. Então vamos manter a mesma lógica aqui, ó, pegando, analisando o primeiro pino aqui do nosso clique, do botão L, do botão R, perdão, da direita para a esquerda, o primeiro pino é terra aqui também. Isso daqui são ancoragem, tá? Esses quatro maiores são ancoragem. Então o primeiro pino do potenciômetro também é terra. Opa, então já dá certo aqui, ó, tá vendo? O primeiro pino aqui é terra. Então eu já sei que o do meio é controle, o próximo é VCC. A hora que eu trocar de eixo, ele já não é terra, tá vendo? Ó, esse daqui tá ligado nesse. Ele é alimentação, o próximo pino. E aqui, se eu continuar, o próximo pino é terra. Então, ou seja, apesar de que a tensão de alimentação tanto do Xbox One quanto do PlayStation 5 seriam iguais, o circuito trabalha com 1.8 volts, um dos eixos, a polaridade é invertida. Até daria para fazer uma adaptação, não soldando esses dois terminais aqui, passando fio e cruzando eles para inverter apenas de um eixo. Mas isso é uma adaptação. Aí seria mais interessante, eu acho, manter o equipamento todo original, certo? E o do PlayStation 4, né, que é essa board aqui, além de não termos, né, a mesma disposição de polaridade, trabalha com uma tensão diferente. O PlayStation 4 trabalha com 3.2 volts. Então vamos lá para o microscópio para a gente ver de perto como que isso funciona. Bom, vamos lá, galera. Qual que é a maior diferença desses analógicos, certo? Os analógicos comuns, esse daqui, ó, do fundinho azul, é o do PlayStation 5, tá? Você consegue ver ali o eixo se movimentando, que ele está variando ali a resistência conforme você movimenta o seu analógico. Isso tanto faz no eixo X quanto Y, beleza? O do ON aqui é a mesma coisa, tá? O do ON é o do fundinho cinza, né? São cambiáveis, tá? Dá para me utilizar esse analógico no Play e esse daqui no One, né? Tem algumas particularidades, tem diferença sim, tá? Vou mostrar para vocês aqui, principalmente para aqueles que gostam de usar potenciômetro para calibrar resistor, para estar calibrando o zero ali, a dead zone, o zero absoluto ali do eixo X e do eixo Y. Eu já vou dar uma pincelada rápida aqui para vocês entenderem. Caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, eu tenho um vídeo, vou estar deixando aqui na descrição, tá? Que nem eu já mencionei, vou estar deixando na descrição um vídeo onde eu mostro como calibrar, como substituir esse analógico. Lá eu passo bastante informações técnicas referente ao assunto, beleza? Mas qual que é a diferença? Esses potenciômetros, eles têm ângulo de trabalho, certo? Qual que é o ângulo de trabalho? Essa variação aqui, ó, depois dele montada, ele sai do ponto A até chegar ao ponto B. Esse é o ângulo de trabalho, sendo que no ponto A ele parte, vamos supor, de zero, ele sendo esse terminal aqui o terra, e no ponto B, que é o final, ele vai estar com o valor da sua alimentação. Se for de PlayStation 5 e Xbox, vai estar 1.8, se for Play 4, vai estar 3.2 volts, tá? Mas ele não é todo esse percurso aqui, ele é somente esse tamanho aqui. Esse daqui é referente ao ângulo desse potenciômetro, certo? Vocês podem notar, ele tem duas marcações aqui. Esse daqui já não tem nenhuma marcação. Esse ângulo de trabalho aqui é diferente.
Deixa eu ver se eu tenho mais algum. Tem uns que tem apenas uma marcação, que também é diferente, certo? Deixa eu ver este aqui, ó. Esse daqui é um outro modelo. Ele tem uma marcaçãozinha mais em cima, diferente desse daqui do PlayStation. O tamanho desse ângulo aqui é um pouquinho maior e o menorzinho de todos é esse aqui que tem apenas uma marcaçãozinha de um lado. Esse ângulo de trabalho dele aqui, ó, é bem menor do que esse outro. O que que isso aqui implica na prática? Bom, lá na prática, isso aqui vai implicar quando a gente dá o final de curso, que a gente dá o final de curso no controle para ver se ele atinge o final de curso, certo? Às vezes você consegue zerar ali o eixo X e o Y, a dead zone está calibradinha, mas quando você põe ali, por exemplo, para cima, ele não vai todo, teria que atingir um valor X aqui, o final de curso ele vai até próximo de X, mas não atinge todo, porque o ângulo de trabalho desse potenciômetro está muito maior. Esse daqui, no caso, seria um universal, você conseguiria utilizar ele em qualquer um dos controles que você sempre vai ter final de curso, porque o ângulo de trabalho é menor, ou seja, eu movimento só um pouquinho a alavanca e já atingi o final de curso. Mas isso vai implicar na DPI, ou seja, enquanto esse eu tenho que fazer um movimento mais longo, a pessoa já está acostumada, já se adaptou ali para atingir o final de curso, eu utilizando um potenciômetro desse, com um simples movimentinho eu já atingi o final de curso. Isso você perde precisão, principalmente quem joga jogo de tiro. Então, na hora de você substituir, preste muita atenção para estar utilizando o potenciômetro certo, porque não basta ele estar centralizado no eixo X e Y. Temos também a questão de final de curso. Algum dos modelos do PlayStation 4 e do PlayStation 5 utiliza um analógico com esse tipo de potenciômetro aqui. Esse daqui é um novo, tá? Eu removi de um analógico novo, é o pior de todos, como eu mencionei lá no outro vídeo, depois vocês vão entender por que que esse carinha aqui é o pior modelo de todos, ele costuma dar problema bem novo ainda, antes de acontecer o desgaste. E por que que temos muito drift nesse modelo original? Como vocês podem notar aqui, ó, a pista está desgastada. Conforme eu movimento o eixo do analógico aqui, da alavanca, né, esse êmbolo aqui, essa parte metálica é onde dá o contato aqui na pista resistiva e na pista de sinal de controle, ela se movimenta para lá e para cá. E com o atrito causa esse desgaste. Uma vez desgastado, não tem o que se fazer, não tem nada para ser feito. Temos que substituir o analógico, porque esse daqui, como vocês podem ver, já foi desgastado. E a grande vantagem do sensor Hall é essa daqui, ó. Ele não tem, vocês podem ver, você não tem ali o movimento, você não vê o eixo mexendo, ele não tem atrito, ele não encosta na parte não tem resistência. Então aqui é um circuito, tá, onde tem um ímã acoplado ao eixo da alavanca e ele não toca em nada, é só campo magnético. Conforme você movimenta, esse ímã ele se movimenta para lá e para cá, alterando o campo magnético. Esse circuito faz a captação da variação do campo magnético e informa para o nosso processadorzinho do controle qual é a posição da sua alavanca. Então vocês podem ver aqui que esse não vai dar desgaste, né? E voltando aqui para o nosso mecânico, esse daqui é um analógico que eu gosto muito de trabalhar, já vou aproveitar, quem sabe isso seja um material para um próximo conteúdo a respeito. É um analógico muito bom, tá? Essa marca CF aqui é bem melhor do que os Alps, tá? Esse daqui é Alps, deixa eu ver se eu acho a marca dele. Deixa eu ver esse outro aqui, se aparece. Esse é um analógico velho, mas fica bem aqui, ó, Alps, tá? A marca dele, esse CF. Ele tem uma durabilidade bem maior, tem uma mecânica muito boa, a mecânica dele, inclusive um dos eixos é de metal, né? Esse potenciômetro aqui aguenta bastante, tá? O desgaste dele é bem menor do que desse potenciômetro, mas também se desgasta, também no futuro vamos ter problema. Mas esse analógico aqui eu fiquei sem utilizar ele um bom tempo, apesar que eu ainda tenho uma quantidade muito grande no estoque, por conta que ele é de difícil calibração. Como vocês puderam olhar lá no outro vídeo, que eu mostrei como é que se calibra entortando o eixo, esse material aqui, diferente desse,
ele não se acomoda bem uma vez que você movimenta, que você entorta ele tende a voltar para a posição oficial. E sendo um dos eixos de metal, corre o risco de você quebrar para você tentar fazer o ajuste ali, entortando o eixo. Mas hoje já temos um software, tá? Infelizmente, por enquanto, é somente para PlayStation 4, aonde eu consigo fazer a calibração do analógico via software. Ou seja, essa questão que eu falei, mostrei para vocês aqui, ó, de ângulo de trabalho, de potenciômetro que tem um ângulo menor, um ângulo maior, e também o ajuste do zero ali da dead zone do eixo X e Y. Tudo isso daqui eu calibro via software. Eu posso informar lá para o meu processadorzinho, ele tem uma BIOS, uma EEPROM, de qual o software vai estar gravando. Eu informo, ó, eu quero que esse daqui seja meu final de curso, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, e quero que essa posição que esse analógico tá seja minha posição zero. Então, isso evita eu estar mexendo na estrutura física do controle do analógico para estar fazendo esse ajuste. Via software, a gente tem aí uma facilidade muito grande e uma precisão, né, extrema, porque eu não preciso estar entortando o eixinho ali. Só que, como eu mencionei, isso só é possível nos controles do PlayStation 4. Então, para PlayStation 5, para PlayStation 3, para Xbox One, temos que fazer a maneira antiga ainda. E até nisso, esse analógico magnético leva vantagem. Para você que está curtindo aí, mais uma vez, né, vem lembrar, não esquecer de dar aquele joinha, se inscrever aí no canal para você não perder nada, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta de ver. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu sempre vou estar trazendo alguma coisa sobre, se for necessário, eu faço um vídeo complementando esse daqui. Se eu conseguir tirar a sua dúvida somente ali com os comentários, eu vou estar te respondendo, sempre respondo todo mundo. Beleza? E se você precisa de um serviço, seja do seu controle, se você quer instalar um analógico magnético, ficar livre do problema do drift, né? Nos procure, nosso contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que eu trabalho com manutenção de videogame já há 15 anos, temos uma assistência técnica completa lá. Trabalho com PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Series, Nintendo Switch, tá? Nossa assistência é completa, então caso você precise de um desses serviços, seja para manutenção, reparo, desbloqueio, entre em contato, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vamos continuar para o ajuste lá. Porque o ajuste dele, ele tem dois orifícios aqui, onde você pode escolher um ou outro para você travar conforme você movimenta. Eu vou estar desmontando ele para ver, você consegue travar aqui o eixo, certo? E você vai ajustando esse eixo para a posição que você quiser. Como que funciona esse ajuste? Deixa eu desmontar aqui para vocês poderem ver melhor. Como eu mencionei, você está vendo, ó, diferente do potenciômetro, nós não temos pista resistiva dentro do Hall Sense, né? Esse daqui é um analógico de efeito Hall, tem um sensor magnético aqui. Não temos esse desgaste, que ele não tem contato mecânico. Temos um circuito que faz a captação do campo magnético desse ímã, que está acoplado ao eixo, certo? No qual, quando você movimenta, faz esse movimento aqui, você tem a variação desse campo. Então, esse circuito é responsável por fazer essa captação e informa lá para o processadorzinho do nosso controle a posição da alavanca através do pino central, certo? E o ajuste desse analógico aqui é bom pelo seguinte, se vocês desacoplarem ela, vocês vão ver que esse miolinho aqui, esse eixo, ele é cônico, ele é encaixado nessa parte que tem o ímã. Ou seja, essa parte maior gira aqui. Não é fácil, né? Porque senão você poderia estar girando o analógico, o ímã ficar parado, ele ficar movendo. Mas como ele é cônico, quanto mais você aperta, mais duro fica. Mas você consegue fazer o ajuste dessa maneira, com ele montado, né? Utilizando os orifícios. Eu vou fazer aberto aqui para vocês poderem visualizar. Eu vou travar ele aqui com a minha pinça. Vou pegar ele aqui e vou movimentar a alavanca. Ó. Vocês viram? Deixei aqui basicamente olhando a olho nu ele centralizado. Você vê que esse meinho vai mexer, mas o ímã não, olha lá. Ó. Olha só, tá vendo? Ó, já desloquei ele um pouquinho para a esquerda. Vamos deslocar ele para o lado ao contrário? Vou deslocar ele um pouquinho para a direita. Você tá vendo? Ó, eu consigo fazer esse ajuste. Eu tenho total controle
de posição do ímã. Mas isso é milímetro, menos de milímetro. Um pouquinho, uma variaçãozinha mínima que você dá nele aqui, ó, já é o suficiente para dar um deslocamento muito grande lá no programa ou no seu jogo, certo? Então eu vou estar mostrando para vocês isso daqui lá no programa, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem como que é feita essa calibração aqui, essa questão de eixo X e eixo Y. E mais uma vez aí, ó, a parte interna, sem o atrito, basicamente temos aqui um analógico infinito. Lembrando que igual lá no PlayStation 3, tá? Aquele de 4 terminal, aquele mais antigo, quando saiu, que também era magnético, aquele analógico muito difícil, dá problema quando que a gente troca um analógico magnético, quando ele dá defeito nessa parte mecânica aqui. Você tá vendo? Temos suportes aqui para segurar o eixo, isso aqui costuma quebrar. Tem o desgaste mecânico de tanto você ficar movimentando a alavanca para lá e para cá. Isso daqui pode quebrar, pode desgastar. E até nisso conseguimos notar a diferença absurda do Hall Sense para o convencional. A estrutura dele é muito mais robusta. Você vê como que é frágil a estrutura do original e a do Hall Sense ele tem uma estrutura muito mais robusta. Então, como não temos o atrito aqui para ocasionar o desgaste. E com uma estrutura robusta dessa daqui, esse analógico vai durar meio que mais do que o seu controle, basicamente, vamos dizer assim. É óbvio que tem aquelas questões, né, aquelas particularidades de quando o cara toma um HS ou leva um gol e ele desconta no controle, e dependendo da força, da pressão, do deslocamento que ele fizer nessa alavanca, ele pode ocasionar sim a quebra desse sistema e a gente vai ter que trocar o analógico. Mas isso daqui num uso normal, né, num uso correto, eu acho bem difícil esse desgaste, eu acho que vai demorar bastante e a gente vai ter aí um analógico muito duradouro. Vamos lá para o software agora que a gente vai ver isso aqui melhor. Bom, vamos lá, pessoal. Já estou com o nosso controle desmontado aqui, tá? Como vocês podem notar, ó, esse é o analógico do PlayStation 5, tá certo? O analógico magnético. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui mais próximo à câmera para vocês verem. Já foi trocado os dois. Deixa eu tirar essa alavanquinha aqui também. E a primeira coisa, eu vou mostrar a tensão de trabalho dele, que como nós não temos esquema elétrico, assim como temos lá do JDM055 do PlayStation 4 e também de todos os modelos do Xbox One, é, fica mais fácil mostrar para vocês na prática aqui. Primeiramente, deixa eu ligar o nosso controle aqui. Deixa eu dar um toque aqui no botão Power. O controle ligado. Eu vou mostrar para vocês a tensão de trabalho. Fica de olho no multímetro aqui. A tensão de trabalho do nosso analógico está ali, ó, 1.8 volts. Tá vendo? Essa é a tensão de trabalho dele, igual a do Xbox One. Mas por que que não dá certo utilizar apenas um analógico para o PlayStation 5 e para o Xbox One? Porque a gente viu lá nas imagens que dos eixos, a polaridade é diferente. E como isso aqui se trata de um circuito e não de um potenciômetro, a polaridade faz toda a diferença. Eu vou estar plugando o cabo nele aqui agora e vou mostrar para vocês lá no programa o funcionamento desses analógicos. Conectei o cabo, certo? Ó, cabo ligado, o programa já reconheceu o controle e tá aqui, ó os analógicos funcionando, tá? Deixa eu clicar ele aqui, ó. Clicar o outro também. Tá ali. Então é um analógico bem versátil, tá? Funciona muito bem. Não tive problema de delay com esse analógico, certo? Ele tá aqui, você vê ele tremendo aqui um pouquinho, mas isso daqui é normal, o controle está desmontado, então é bem sensível, você vê que até o toque da minha mão aqui, ele já fica doido. Com o controle montado, isso daqui não dá nenhum problema. Qual é a minha opinião a respeito disso daqui? Eu acredito ser algo bem promissor que vai mudar aí a cena das assistências técnicas dos usuários, que tem muito reclamado. Eu tenho, né, um movimento muito grande, né? Recebo muito controle para manutenção, bastante mesmo. Entra 4, 5, 6 por dia lá. Tem dia que entra mais do que isso daí, de todas as plataformas. E geralmente é problema de analógico.
Tem alguns outros casos que não, né? A gente sabe, é algo que está na mão, está sendo usado ali direto. Tem a questão dos rage também, né? O cara que toma um gol ali, ou toma um HS, o cara já vai lá, dá aquela dobrada no controle, deixa cair, joga no chão. Mas tirando esse problema analógico, a gente sabe que é 90%, 80% do problema dos controles que entram na assistência técnica. Então, com o analógico magnético disso daqui, você vai estar resolvendo esse problema, você vai estar aí curtindo sua jogatina sem ter delay, tá? Eu já fiz teste antes de eu produzir esse vídeo aqui, algum tempo antes. Inclusive, se ele estiver vendo esse vídeo aqui, deixa no comentário aí para a galera saber. É o meu cliente Edivaldo, ele joga bastante, é um cliente muito antigo que eu tenho, um cliente bem exigente, cuida muito bem dos consoles e dos controles dele. Assim que eu recebi a primeira leva desses analógicos, eu entrei em contato com ele, falei para ele trazer o controle que eu ia estar instalando para ele sem custo a nível de teste, para ele avaliar, falar para mim o que ele achou, se ele achou que teve uma melhora, se teve uma piora, se manteve da mesma forma, se ele não conseguiu notar a diferença, caso ele não tivesse satisfeito, achasse que não ficou legal, que não funcionou bem, ou seja lá por qual motivo ele trazia o controle de volta, que eu voltava os analógicos original, dois analógicos novo original, e deixei, ele ficou jogando um tempo, e quando eu tive o retorno dele, ele falou: Alex, estou levando meu outro controle aí para você instalar esse mesmo analógico. Então, assim, ele curtiu pra caramba, não me relatou nenhum problema, muito pelo contrário, ele falou que teve uma melhora ali, porque a mecânica desse analógico aqui é muito bom, como vocês puderem notar ali no microscópio, você vê que é um analógico bem robusto e a sensibilidade ali, ó, ao você mexer o analógico é bem gostosa, é algo que flui, ele não fica travando aquelas engasgadinhas que dá geralmente quando o analógico está começando a apresentar problema. Esse analógico aqui não tem disso. Ou quando você utiliza um analógico paralelo, colocando, faz a substituição, coloca um analógico de má qualidade, você vê que eles dão uma agarradinha aqui. Então, a minha opinião é que isso daqui vai mudar o mercado de analógico de controle. Quem sabe a gente começa a ter isso daqui voltando novamente vir de fábrica nos controles. Temos alguns controles, né? Isso daqui não é um vídeo patrocinado, tá? Tudo que tem aqui é meu, que eu comprei e paguei, então eu estou trazendo a minha opinião sincera para vocês, tá certo? Esse é um controle da 8-bit, eu uso ele no meu Nintendo Switch, já é equipado de fábrica com analógico magnético. E como eu falei para vocês, isso não é algo novo, né? Eu acho que o primeiro que lançou foi o Dreamcast. Até tem controle de Dreamcast aqui, numa outra ocasião eu mostro para vocês, num próximo vídeo que eu fizer referente a controles. Mas tivemos lá a primeira versão do PlayStation 3, aquele analógico de 4 terminais, tá? Ele também era magnético, aquele analógico. Para a gente trocar ele é só quando quebrava a mecânica, quebrava ali a caixinha, porque fora isso aquele analógico não dava problema. Mas por algum motivo a Sony decidiu encerrar aquele analógico e passaram os próximos controles de PlayStation 3 passaram a ser com potenciômetro também, e aí voltou novamente o desgaste aí mecânico desses potenciômetros. Beleza? Então um abraço, galera, até a próxima e fui.